Em 1996, 31 de maio, o Diógenes participando no circuito de freestyle, que é o MMA hoje, né? Isso aqui foi em São Paulo, né, Diógenes? São Paulo. Foi em São Paulo. Esse evento aqui foi antes que o Vanderlei Silva estreou, inclusive. Antes do evento do Batarelli, das antigas, já ouviu falar? No Maxo de Plaza, os eventos que tinha. Tanto que o Vanderlei foi levado, nós levamos o Vanderlei, o Pelé inclusive foi em dezembro de 96. Você foi em eventos antes, então você é mais antigo, inclusive. Eu lutei no quarto, né? Exatamente, você é o antigo, mais antigo. Quarta edição. Foi aí nesse evento que... Então você tem história. Muita gente hoje de nome se destacou. Participou do circuito freestyle, antes. O próprio Vanderlei, que eu levei depois para... Esse foi um evento regulamentado, quando começou no Brasil, né? Então, eu estava sendo adaptado a um monte de coisa na época. Era para mim ter lutado já no terceiro, mas eles lá mesmo, dentro do ginásio, não deixaram, porque eu estava sem corne. Foi um aluno meu junto comigo na época. E eu não tinha corne, entendeu? E ele não tinha que mudar instrução nenhuma, não tinha como... E eu queria lutar, e eu me lembro na época o Norberto Serrano não deixou. Ele não deixou, depois eu fui, lutei. E o Norberto Serrano foi quem criou praticamente a primeira federação paulista, né? E a nossa aqui foi a terceira federação a ser constituída no Brasil, foi a Paranaense, a terceira, e foi com ela que se constituiu a Confederação Brasileira de MMA, a primeira confederação que foi homologada em 1996. Jorge, eu já mostrei o quadro, agora conta para todos, como é que foi essa primeira experiência? Porque o MMA ainda era uma coisa nova, né? Você praticava o Taekwondo, você treinou muito Muay Thai, né? Mas o MMA em si ainda não era o que é hoje. Como é que foi? No meu caso, foi uma coisa inédita, foi uma coisa novidade. Como é que foi para você a emoção de estar sendo um dos primeiros a participar de eventos de MMA? Olha, Conta, além de você, as pessoas aí que me conhecem sabem que na verdade a gente sempre foi guerreiro, né? Então, modéstia à parte, pra mim não teve muito segredo. Apesar de eu estar machucado no meu joelho, sabe que a gente sempre teve lesões, né? E a gente tem até hoje lesões antigas. E eu machuquei uma semana antes, inclusive... Eu tenho até uma fita gravada, que é uma lembrança bacana. Eu me machuquei, inclusive, com o mestre Rudimar, treinando uma semana, eu tive que fazer infiltração, injeção. Mas, como eu estava falando, respondendo a sua pergunta, cara, a gente sempre foi de tocar soco mesmo, sem na mão. A gente é das antigas, então isso é uma coisa que, cara, não teve muito... Lógico, é uma emoção diferente, como hoje muitos atletas aí estão lutando, uns têm a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta, assim vai, né? Isso aí foi uma coisa do começo. Não tinha dinheiro como tem hoje, todo mundo estava naquele, né? Se valia tudo. Isso, não tinha as regras que tem hoje. Valia tudo. Então, cara, emocionalmente foi uma coisa gostosa tudo, mas cara, a gente tocava soco, chute, cara, todo dia. E você ganhou, inclusive, por finalização. Na verdade eu ganhei por finalização. Eu peguei um cara ali, que na verdade na foto ali, realmente, esse chute passou raspando. Esse cara, se eu não me engano, que eu me lembro, ele era faixa preta de karatê e faixa preta de judô. Cara, ele já chegou chutando. Então foi uma surpresa, graças a Deus ali não tive consequência grave, ele acabou não pegando, tive sorte. Acabamos indo para o chão, né? E essa luta eu terminei com ele na guarda numa guilhotina. Eu sempre fui, na minha época, eu sempre fui finalizador de guilhotina. E eu fui um dos pioneiros. Na época a gente usava muito vale tudo e freestyle. Eu fui pioneiro em Curitiba, talvez no Paraná, né? Não digo no Brasil, mas eu fui pioneiro aqui em Curitiba a dar aula de Muay Thai freestyle. E nessa época minha, eu fui aluno do Gurgel, eu fui faixa azul juiz, ninguém treinava praticamente dessa geração toda hoje, e que eu não quis continuar, que logo então
eu quis sair do kimono e ir pro treinamento sem kimono. Então, cara, foi uma fase aí, muita história para contar para vocês. Tanto que continua até hoje a federação que foi constituída, a primeira confederação do Verdade. Continua como freestyle. Verdade. No estatuto nós estamos reformulando, mas continua o CNPJ como freestyle, que prova ser a primeira federação de MMA, se diz hoje, aqui no Paraná. Diógenes, quando o Anderson começou a se despontar, né, porque nós conhecemos a história dele, que é aqui de Curitiba, claro. Conheço desde o início, né, tanto que quando foi o Pelé, foi o Vanderlei lutar no primeiro campeonato, ele não estava preparado ainda, porque ainda era novo praticamente, né? E você acompanhou todo esse processo, você esteve com ele nesses momentos, preparando e tal, até ele ganhar o cinturão. As pessoas também não sabem disso, né? Então todo mundo conhece hoje no mundo inteiro, claro. Mas não sabe as pessoas que contribuíram, as pessoas que estavam ali, né, junto. Então eu gostaria que você contasse, né, para telespectadores, como é que foi isso, como que foi essa preparação, com quem ele participou, com quem ele lutou até chegar aonde ele está hoje. É bacana, você vê que na época eu dava aula na Água Verde, uma academia chamada M3, na frente da igreja, de esquina ali com o cemitério da Água Verde, e eu tinha uma aula ali, no horário que ia até quase 2h30 da madrugada. Eu pegava muita gente de faculdade, era bacana essa época. Tava bacana, tava treinando, aquela coisa toda, a gente nunca para de treinar, é gostoso. Pô, e um dia o Anderson apareceu lá, ele me ligou antes, lógico, e apareceu lá. De ônibus, humilde. Humilde que eu digo, porque pô, hoje, graças a Deus, o cara tá bem, tá bacana, entendeu? Mas ele chegou assim, eu senti a realidade, ele mesmo falou. Ele estava debilitado emocionalmente, porque é muita pressão, né? Quem pratica esporte, esse esporte aí, né? E quer crescer de carreira, não é fácil, você está na dieta, você sem dinheiro, você tem que sair na mão, sem equipamento. Então estava assim, ele estava com 2 lutas no Cage Rage, 2 ou 3 lutas no máximo no Cage Rage, e ele me convidou já para acompanhar no Cage Rage. E até então, nesse meio tempo, cara, eu como sempre fui eu acho que muito mais mestre de arte marcial, se tratando de luta, Muay Thai, eu acho que eu sempre fui mais mestre de motivação, né? Quem não sabe também, eu trabalho com cães, então eu adaptei muitas coisas, né? A fazer talvez até se comunicar sem falar, que é o caso dos cães, entre aspas, sem falar, entre aspas. Então eu trabalhei muito o emocional antes. E coloquei o que precisava e tirei o que estava exagerado, a nível técnico, né? E ele aceitou isso aí. Eu achei que foi muito legal. E a gente continuou fazendo até hoje. Nesse dia a gente ficou até tarde sentado conversando, ele falou que estava precisando. E uma coisa interessante que é importante a gente falar, né? Que nem tudo na vida é dinheiro, né? É lógico que a gente precisa. Mas ele me chamou para fazer esse trabalho com ele, mas não tinha dinheiro. Eu falei, não, estamos juntos. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente. E foi uma coisa muito legal. Eu acho que Deus trabalhou tanto na vida dele como na minha. Ele tinha o que eu queria e eu tinha o que ele precisava. Então a gente fechou no denominador comum e, pô, show de bola. Lógico, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas falam, eu também, entendeu? Mas, cara, graças a Deus a gente se fala até hoje, não deixamos de se falar. Muitas coisas aconteceram, que é uma coisa normal na vida. É como um casamento, né? Entendeu? Não é só mar de rosas. Mas, comecei a trabalhar ele, no entanto, e logo tivemos o convite de ir para o UFC Fight Night, que foi em Las Vegas, no Hard Rock Café. E ele lutou com o Chris Lieben. Cara, ali já foi um show, né? E o Anderson sempre me ouviu, né? E logo depois já tivemos o convite para lutar com o Rich Franklin, já pelo título, e foi o que aconteceu, que vocês viram até hoje, está aí. Automaticamente ele foi assimilando cada vez mais. E você estava lá quando ele ganhou, não, você levantou ele. Junto. A gente sempre esteve junto. Eu fiquei um tempo aí afastado porque eu tive outros convites. Quem não sabe, eu fiquei praticamente quase 2 anos na África, trabalhando particular com o presidente do Gabão, e a gente inclusive continua depois que eu voltar dessa viagem aí, que a gente já está viajando amanhã.
depois que eu voltar da luta do Anderson, eu já vou estar indo pra África aí. Tá, pera aí. Você vai... Isso eu não tava nem sabendo, você escolheu até de mim. Você tá indo pra Tailândia? A gente tá indo pra Tailândia. Só estamos mudando as datas porque o Dana White chamou antes para fazer a promoção da luta. Então a gente vai estar remarcando essa data, mas a gente está indo para Tailândia também. E amanhã mesmo eu estou viajando aí para a gente começar aí o trabalho do Anderson. Parabéns, parabéns. E você vai estar lá em Las Vegas e eu vou estar aqui torcendo. Vamos estar juntos. De qualquer forma. Obrigado. Quanto tempo você trabalha adestrando a Tânia? Faz mais de 20 anos, né? E é uma coisa que na verdade é dom, né? É um dom que Deus me deu, realmente é um dom que Deus me deu, é uma coisa que eu gosto. Por isso que, no entanto, o lance da luta também deu certo por causa disso. Que é uma coisa que você consegue arrancar rápido, uma criatividade, um efeito diferente que você faz. E é maravilhoso trabalhar. Eu amo os animais, né? E propriamente dito os cães. Eu fui para o Mundial, representei o Brasil no Campeonato Mundial em 2008, né? Sem patrocínio nenhum. Eu fui o único competidor do Mundial, né? Inclusive eles acharam ridículo. O presidente da Federação Internacional de Sinofilia não acreditou que eu estava sem patrocínio, porque todo mundo tinha trailer, porque você vai nos Mundial e aluga trailer. Depois na sequência foi um amigo meu já, e né, o pessoal hoje já tá mais... o aprendizado já melhorou, então tem mais outros competidores brasileiros que estão indo. Mas em 2008 eu fui e tirei uma colocação boa, tirei 12º lugar dos 30 melhores do mundo que foram selecionados de cada país. Pessoas leigas que a gente não sabe de onde veio, nem quem são, dizendo que vai começar a dar aula de MMA com graduação. O que você diz sobre isso? Você que é das antigas como eu. É complicado, porque veja bem uma coisa. A não ser que essa pessoa que vai dar aula de MMA, ele seja faixa preta e graduado em mestre em todas as artes marciais. Eu digo. Porque é lógico que, não vou falar todas, mas se eu for forçar aqui para elogiar vocês, todos podem ser bons em várias coisas. Você treina um pouquinho de chão, é bom em pé, você treina um pouquinho em pé, é bom de chão, e assim, é difícil um aluno de 12 anos chegar na academia e eu dar aula de MMA para ele. É difícil, eu posso dar aula de MMA para você, mas na verdade eu não vou dar aula de MMA para você, eu vou preparar você para uma luta de MMA. Tanto que a gente já sabe. Porque você é um cara já graduado, você é um cara que já tem conhecimento, aquela coisa toda. Então é meio complexo, é estranho. Se você jogar isso aí, essa teoria, para outras modalidades de esporte, tudo é mais ou menos isso. Fica difícil você classificar. O cara dá aula de chão, né? De agarramento, de submission, de jiu-jitsu, e ele para no momento da aula e todo mundo põe luva, vamos fazer 5 minutos de boxe. Não vou falar Muay Thai, porque se for falar Muay Thai mesmo não é o que a gente vê por aí, que vocês vê por aí. Isso eu sei também. Porque todo mundo dá chute, dá joelhada, é Muay Thai. Né? Então é a mesma coisa eu. Então tem momento que eu posso parar, determinado momento, dia da minha aula, que eu paro a aula, ou eu estou finalizando aqueles 15, 20 minutos, a gente pode fazer um treininho de fazer um single leg, double leg, botar o cara para baixo. Acabou, só para fluir um pouquinho, só para modificar a aula. Mas não significa que eu estou dando aula de MMA. Entendeu? Então a gente põe MMA porque a gente prepara os atletas para lutar MMA. Né? Eu fui um inovador, entre aspas, porque na verdade eu não inovei nada. É uma coisa que já existe há milhares de anos, que é o que a gente está tentando aprender todo dia, que é o Muay Thai. Mas para quem não sabe, quem começou com o trabalho de step, troca de base aqui em Curitiba foi eu. No Paraná, eu acredito que no Brasil, que depois que a gente começou a fazer aqui, todo mundo começou a fazer. A graduação, mesma coisa. Para quem não sabe, a tarja no braço foi eu que coloquei. Isso eu sei. Entendeu? E o Brasil todo hoje é eu que coloquei. Quando eu fiz a reunião, o pessoal ainda não aceitou, né? Principalmente na época o mestre Rudimar achou até interessante, né? Mas o pessoal ficou na dúvida, depois aceitaram. Eu tirei a graduação, eu que coloquei o shorts, todo mundo usava calça comprida, e não só em Curitiba, no Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro. E com listras ainda, né? Com listras, né? Era o meu uniforme, porque eu colocava essa roupa
às 6 da manhã eu tirava essa roupa do corpo 11 horas da noite. Era o dia inteiro luta, luta, treino, treino. E eu comecei a trabalhar em cima disso aí, a maneira de clinchar. Quer dizer, eu mudei bastante coisa na época. Que o pessoal que está chegando hoje não sabe disso. Tanto que o Muay Thai não era puro antes. E eu gostaria até de colocar agora aqui de primeira mão, né? O mestre Couto aqui, presidente da confederação, que eu voltei a graduação na cintura. Né? Voltei. O aluno hoje chega na academia e não tem graduação nenhuma. A primeira graduação dele é branca e assim continua, praticamente parecido com a graduação que a gente tinha nas antigas. Né? A gente está aqui na academia, Taijin. Então é uma coisa bacana, é uma coisa que a gente já vem plantando há anos, mas eu já estou com um projeto aí de um timezinho aí, que a gente vai logo colocar aí para a galera vir lutando. As portas estão abertas para quem quiser vir aí, tanto faixa branca como faixa preta. E a gente está aberto aí para o pessoal aí dos equipamentos, aí o pessoal aí quiser patrocinar a gente está aberto aí para poder usar a sua camisa. Porque é muito fácil o cara abrir a porta, colocar ali a modalidade e dizer que faz, que vem da onde. Tem que ter essência, né? Tem que ter uma essência, tem que ter entendeu? É importante você saber, você aluno, saber da onde que é essa caminhada, para onde que ele está indo, entendeu? Qual que é a essência realmente, porque vale a pena se ele é federado, entendeu? Se tem um documento realmente por detrás, porque dar chute, dar soco todo mundo faz, entendeu? Botar para baixo, defender, todo mundo tenta fazer também. Então, é importante saber, inclusive você que está treinando, entendeu? E vai lutar no evento também, mesma coisa, saber se esse evento está regulamentado, se esse evento não está sendo clandestino, entendeu? Porque é muito fácil abrir a porta e cobrar ingresso. Então, Diógenes, eu só tenho a agradecer você. Obrigado. Faça um bom trabalho lá com o Anderson, manda aquele abraço para ele, porque eu nem sei se ele lembra mais de mim, né? Acho que lembra. Manda aquele abraço para ele, uma boa sorte. E traga o título de volta, né? Não, com certeza, isso aí vai acontecer. E o ano que vem a gente está aí junto. Eu quero que vocês venham aqui na academia, conhecer a academia aqui em Quatro Barras, a Taijin Quatro Barras, bem no centro de Quatro Barras, facinho, né? E nós vamos estar com novidade esse ano aí, vamos estar junto aí com novidade.